A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou o lamento de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas na garganta. A voz da minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Marielle presente. É pensando nisso para que a voz de Marielle não se cale mais do que já foi calada e vire semente do jeito que tem que virar. Eu trouxe algumas indicações de livros, de mulheres, de homens, de pessoas que não podem ser caladas, apesar de que a maioria já foi, para que a gente conheça mais e leve essa palavra, e fale, e ressoe, e grite. O primeiro livro que eu queria indicar é um recém-lançado pela Companhia das Letras, que é 50 Poemas de Revolta, que traz justamente a poesia como grito, a poesia como essa fonte inesgotável de debate, de dentro para fora, para que todo mundo junto consiga fazer alguma coisa. E aí, nos 50 Poemas de Revolta, são 32 poetas brasileiros, poetas homens e poetas mulheres, e que trazem aí, que falam sobre as diversas situações em suas épocas. Então você tem o Cacaso, você tem o Chacal, Ana Cristina César, a Hilda, a própria Conceição Evaristo, que eu comecei esse vídeo, Ferreira Goulart, Drummond, grandes nomes aí da nossa literatura. Tem o Chacal falando que é proibido pisar na grama, o jeito agora é deitar e rolar. Mas tem também Ferreira Goulart dizendo que o preço do feijão já não cabe no poema. E não cabe mesmo, né? E, enfim, outros grandes nomes e outras grandes poesias que parecem que foram feitas hoje. Francisco Alvim dizendo: quem não estiver seriamente preocupado e perplexo não está bem informado. Gente, eu li isso hoje no Twitter. 2018. Temos Tarso de Mello falando sobre os mortos da Somália. E aí são páginas e páginas contando do 1 até o 230. 1, 2, 3, 4, assim vai. E aí ele chega, 231 mortos. E outros 275 feridos no atentado com 2 caminhões-bomba em Mogadíscio. Vão restar, quem sabe, esses números limpos e indistintos contra a montanha de corpos destroçados. Mas a imprensa não dirá: veja quem são as vítimas do atentado da Somália, com fotos de família e informações familiares. Alguns de nós, virando rápido a página, ainda perguntarão: se lá ninguém vive, como é que alguém morre? Enquanto morremos também. Eu fico impressionada. 50 Poemas de Revolta é a primeira indicação desse vídeo, que, enfim, são 50 poemas só com o estômago. E se você não tiver preparado, gente... Eu ia falar não leia, mas vou mudar. Prepare-se. Porque, realmente, socos e socos e socos mais atuais do que nunca. O segundo livro é do Lima Barreto, um escritor negro brasileiro, pobre, alcoólatra, que foi inclusive internado no manicômio e que nunca teve a obra bem recebida, justamente, né, por ser pobre e negro, que quando tinha 7 anos acompanhou
o fim da escravidão, e que tem textos sobre isso dele, fortíssimos, e que sempre trouxe de uma maneira muito forte e de uma maneira muito soco do estômago ali, a questão do negro na sociedade, principalmente na sociedade brasileira. Foi homenageado na Flip de 2017, e enquanto algumas escolas do Rio de Janeiro estavam fechadas, e aí eu nunca vou esquecer na minha vida que no meio da manifestação estavam com um cartaz escrito: quantos Limas Barretos vão precisar existir até que isso pare? Bem parecido, né, com a frase da Marielle: quantos mortos vão precisar morrer para que isso pare? Quantos? E aí esse livro, que é Novos Mafuás, lançado pela Lote 42. Eu tenho um vídeo sobre ele no Babalogia, que é outro canal que eu participo. É um dos livros mais bonitos da minha estante e que foi produzido por artistas residentes que ficaram ali enquanto a Flip estava rolando, que homenageava o Lima Barreto e tal, e a gente podia acompanhar a produção deles, e cada artista tinha uma especialidade. Então ele é um livro cheio de artes, ele tem desenho, ele tem fotografias e com os textos do Lima Barreto. Esse livraço da Lote 42, eu vou deixar todos os links aqui embaixo para vocês, enfim, verem os livros e comprarem, enfim, conhecerem mais, mas todos os textos do Lima Barreto valem muito a pena e são, infelizmente, super atuais. O terceiro livro, que eu não tenho aqui físico nas minhas mãos, é O Quarto do Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus, mulher negra favelada, que viveu a vida toda tentando provar que os textos eram dela mesmo, porque onde já se viu uma mulher negra saber escrever tão bem, que dava cor para a fome, que contava sua vivência na favela, que, enfim, falava que a favela é o quarto de despejo, é o quintal do mundo, e que tem uma literatura como sobrevivência, sabe? Como a fonte de tudo que ela podia, era o único jeito dela contar e mostrar minimamente as coisas que ela passava. Quando o arco-íris surgia, eu ia correndo na sua direção, mas o arco-íris estava sempre distanciando, igual os políticos distante do povo. Eu cansava e sentava, depois começava a chorar. Mas o povo não deve cansar, não deve chorar. E Carolina morreu, gente, sem um tostão furado. Sem um tostão. Mesmo tendo vendido 10 mil exemplares do seu primeiro livro em uma semana, sendo traduzida para 14 idiomas diferentes. Morreu sem ser conhecida. Por quê? Porque calaram a voz dela. E é isso que a gente não pode deixar. Uma mulher que foi calada por todos. E que não tá nos livros de história. E a gente precisa mudar isso. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Para que a gente não cale mais essas vozes. E por último, e não menos importante, um livraço que eu li passando mal, que é O Sol na Cabeça, do Giovanni. O Giovanni é um autor contemporâneo, ele tem 20 e tantos anos. Ele estava na Flip, na Festa Literária de Paraty, conheceu Antônio Prata e falou: deixa eu te mostrar meu texto aqui, querido, minhas crônicas, meus contos. E aí Antônio Prata levou os textos dele para a Companhia das Letras, acabaram de lançar, são contos pesadíssimos e que contam, enfim, a vivência de pessoas marginalizadas como protagonistas de suas próprias histórias. E isso é o ponto crucial desse texto, porque não é um branco falando o que acontece na favela, né? Não é um cara rico falando o que acontece na favela. É o cara da favela falando o que acontece lá. É o marginalizado com voz. Inclusive, O Sol na Cabeça acabou de ser lançado pela Companhia das Letras e já vai virar filme. Os direitos foram comprados pelo produtor do Me Chame Pelo Seu Nome, que é o Rodrigo, que é brasileiro. Vai ser dirigido pelo mesmo diretor do Madame Satã. E já está sendo traduzido para 9 idiomas diferentes. O Giovanni, inclusive, já está planejando outros livros. E você tem desde contos aqui, né, do cara que tá na praia e que, enfim, ele só tá vivendo ali, fazendo as coisas dele, e aí chega a polícia e manda encostar.
e ele sabe que vai dar ruim pra ele, porque ele é negro. Até o cara que se envolve com tráfico, até o cara que não se envolve com tráfico. Porque o Giovanni, em todas as entrevistas dele, ele fala: favela não é só violência. Favela não é só isso que vocês têm na mente de vocês, não. E eu, Giovanni, ele falando, né? Eu falo o que tá acontecendo ali. De um cara que vive dentro da comunidade. Minha última indicação nesse vídeo, mas tem várias outras indicações aqui no Valer um Livro. Não só pela minha voz, mas também pela voz de grandes amigos e de outras pessoas. Eu vou deixar os links aqui nos cards e também aqui embaixo na descrição. Tem um vídeo ótimo meu com a Ana Paula Chongani, falando sobre ela, indicando livros de escritoras negras que a gente precisa ler. Tem uma playlist inteira com nomes super incríveis, indicando livros de escritores e escritoras negras. Tem Tati Sacramento, Murilo Araújo, o Samuel, indicando livros de autores negros que fizeram diferença para eles. Então não vamos nos calar e não vamos calar ninguém. Vamos fazer a voz da Marielle ser semente. Porque a Marielle está presente. E a gente também.